Olá vocês, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal CGI Brasil, e no vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês como vocês podem criar uma animação do Miles Morales caminhando aqui no Blender. Utilizando técnicas profissionais, nós vamos aprender como animar de forma incrivelmente rápida e se divertir no processo. Bom, então vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa entender é o conceito básico de ciclo. Um ciclo nada mais é do que você começar num ponto, passar por uma transformação e voltar exatamente àquele ponto. Tudo isso só para a gente dizer que a pose inicial e a pose final precisam ser exatamente as mesmas, porque assim a gente vai fazer um ciclo, né? É esse o conceito básico de ciclo. Se a gente for para a estrutura básica de uma caminhada, né, a caminhada genérica, né, que é aquela caminhada passada no manual de animação, numa caminhada genérica, você vai ter os ups e os downs, ou seja, o personagem começa com uma altura, em função das pernas estarem mais abertas, ele está numa altura praticamente média, depois ele vai descer, então o personagem vai para baixo, depois ele vai subir, esse vai ser o ponto médio também, na verdade, e depois ele vai ter o ponto máximo, e enfim, ele vai voltar para o ponto médio e vai repetir assim por diante. E uma coisa para a gente atentar aqui é que a gente vai aplicar os princípios da animação nessa ideia aqui, ou seja, quando o personagem está no baixo, a gente vai fazer ele comprimir, e quando ele está em cima, a gente vai fazer ele esticar. Isso aí vai dar uma ideia muito de orgânica para o nosso personagem, e a ideia de massa. Sem mais delongas, vamos para a prática aqui no Blender. Vamos lá, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é selecionar tudo, né? Aí no modo pose, vou selecionar tudo e vou dar um Ctrl R e vou selecionar aqui em XYZ, porque antes o modo de rotação estava em quaternário, e quaternário significa 4 curvas no editor de gráficos, o que não é interessante para a gente, né? Segunda coisa que eu geralmente faço é preparar o rigging. Esse rigging está pronto para ser animado, mas o que a dica principal que eu tenho para passar aqui é a seguinte: você simplificar o uso dos controladores e usar apenas os controladores que serão anatomicamente expressivos. O que significa? Primeiramente, quais controladores nós vamos usar aqui? Vai ser esse controlador das cadeiras e os controladores dos pés aqui. Nós vamos deixar a questão dos braços aqui para depois, beleza? Por quê? Porque eu vou começar aqui com o modo pose a pose e depois nós vamos trabalhar meio que com camadas, tá? Para ficar mais simples de entender, mas você não precisa se preocupar muito com isso agora. Então, esconder os controladores aqui que eu não vou usar. Então, controladores dos braços aqui e controladores das partes de cima também não serão necessários, tá? E aí, vamos lá. Bom, segunda coisa que a gente vai atentar aqui vai ser o frame range, beleza? Vou estar fazendo aqui do primeiro frame, né, o número 1, até o frame 33. Tem gente que faz até o 25, tem gente que faz até o 24. Eu quero fazer um ciclo de caminhada ser um pouco mais fluido. Então, eu quero colocar mais quadros nele. Ainda assim, a gente ainda está com o frame rate a 24 fps. Beleza, feito isso, vamos então para os ciclos de caminhada. Vou partir a minha tela aqui em duas para a gente visualizar tanto a frontal quanto a lateral ao mesmo tempo. Beleza? Bom, bacana. Vamos começar então com por aqui. Primeira coisa, primeira pose, lembrando, né, colocar a agulha no ponto certo. Então, vou colocar aqui e vou esticar aqui. Bom, se você for ver, a primeira coisa que a gente vai descobrir é que se você abrir demais as pernas do personagem, você vai ter que descer ele muito. E aí ele não vai ficar parecendo que ele está andando, né? Ninguém anda nessa amplitude. Então, e quanto mais perto, quanto menor for aqui, mais alto ele vai ficar e mais sutil essas alterações vão precisar ser, ok? Então, é essa daí que são as características que a gente precisa ter inicialmente. À medida que você for fazendo, você vai descobrindo aí os jeitos e os modos que forem necessários. Primeiro, tá, vamos começar aqui com o pé direito do personagem. Então, vou colocar o pé direito dele aqui na frente. Primeira coisa, né? Vou modificar um pouco os pés dele aqui, tá? Para quê? Para os pés não ficarem retos, né? Quando a pessoa anda, ela não anda com os pés 100% retos. Tem gente que anda com o pé para dentro, tem gente que anda com o pé para fora assim, tá? Eu quero fazer mais ou menos uma média aí pra gente ter uma ideia básica, tá? Certo? Então, coloquei ele aqui e coloquei ele aqui, beleza? Nós vamos descer ele um pouco, tá? Apenas nesse eixo aqui. E aí, eu utilizando esses rolls do pé aqui, vou subir e fazer
essa ideia aqui, ok? E aí, ó, se você for ver, a gente ainda não está tendo um resultado muito, começando a ter o primeiro resultado, tá? Eu acho que dessa forma a gente vai ter algo bem mais bacana, certo? Então aqui, né, acho que já está bem interessante para começo. E aí essa vai ser a nossa primeira pose. Pro key inset, eu estou setado aqui em Location, Rotation e Scale, beleza? E utilizando aqui o Keyframe Type, eu vou criar esse keyframe aqui como um extremo, beleza? Tem que selecionar tudo. Criei como um extremo, tá? Outra coisa, um detalhe importante pra gente é que quando o pé tá aqui, por isso que a gente vai utilizar apenas para rotação esse controlador. Então, vou utilizar aqui Z. Isso aqui é o quê? Isso aqui é o quadril. Então, quando um pé está para cá, o quadril abre, né? Isso aqui é mecânica corporal para vocês aí, beleza? Então, se você abrir demais isso aqui, ele já vai começar a virar. E se você não abrir, ele vai ficar retão. Não vai ficar muito interessante não, beleza? Inicialmente é isso aqui, beleza? Então essa aí vai ser a nossa primeira pose. Criei um keyframe. E lembrando, né, como eu falei, a primeira pose ela é exatamente idêntica à final. Então eu posso vir aqui para o final e adicionar um keyframe. A gente vai ter também a pose, um outro extremo nesse meio, que vai ser aqui no frame 17. E aí tudo que eu preciso fazer é selecionar todos os controladores, dou um Ctrl C, dou um Ctrl V, venho aqui em Paste e clico em Flipar. E assim ele vai flipar toda a minha pose de forma idêntica. E assim eu vou conseguir ter essa ideia aqui, ó. Tá vendo? A gente flipou. E aí a gente vamos ter. Então ele começa dessa forma, vem para cá e vem para cá. Você pode ver que flipando a gente faz de forma extremamente rápida. Tá? É incrível a velocidade que a gente consegue animar flipando, beleza? Vamos então para a segunda parte. Vamos então para a pose de passagem. A pose de passagem é basicamente, a altura continua exatamente a mesma, então a gente não precisa mexer na altura, beleza? Então vou vir aqui no 9, vou tirar essa rotação do pé e vou trazer esse pé para esse ponto, mais ou menos ponto do meio aqui assim, tá? Tô olhando aqui também. Mais ou menos aqui no ponto meio. E um detalhe para tentar, estou utilizando apenas o eixo aqui de Y para fazer o pé para frente e para trás. Se você tiver mais coisas aqui é porque você provavelmente modificou aí. E se você tiver modificado, no final isso aí vai dar um probleminha para a gente. Mas não é nada que não seja possível resolver. Mas enfim, continuando. E aí, nesse pé aqui, existem duas formas de fazer isso. E cada forma vai ser distinta. No caso aqui, eu não vou utilizar ele, eu vou rotacionar literalmente o pé diretamente no pé, tá? Então o pé está rotacionando o controlador do pé e não esse controlador total aqui no geral, certo? Então a minha pose de passagem vai ser essa daqui, tá certo? Beleza? E aí, como é que fica o quadril com relação a isso? Primeira coisa, né? A gente vai ver aí que o quadril, ele tem que ficar reto. Exatamente, as duas pernas estão um pouquinho, estão começando a passar, então você pode adicionar um detalhe aqui, dele passar um pouquinho, mas é um pouquinho menos, né? Praticamente reto. E aí, é só adicionar como pose de passagem. E aí vamos ter isso aqui e pronto, tá certo? Por que a gente não está sentindo nenhuma diferença no corpo dele? Porque eles estão na mesma altura. Então, não vamos, nós vamos nos atentar apenas para isso. Não vamos nos atentar para essa parte final aqui, que depois aquela parte final aqui vai ser só copiar e flipar as poses daqui, tudo aqui, certo? Bom, agora vamos para o entre necessário, que é o momento em que ele vai para baixo, né? Que é o down dele. O momento em que ele vai descer. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser com o corpo. Então, você sempre começa com o controlador do COG,
que é o corpo aqui, né? Torso, que é esse aqui que controla o corpo dele todo. Então, vou descer. Vou descer aqui também. E aí é só trazer aqui para trás aqui dessa forma. Cara, como é que você faz para saber a altura certa? Não tem segredo, tá? Isso aqui não tem problema. Se você passar um pouquinho ou se você deixar um pouco aqui, porque depois a gente consegue modificar isso no editor de gráficos e aí ele vai ficar na posição certa, beleza? E aqui o que acontece com esse pé? Ele vai mais para trás, tá? E aqui ele rotaciona um pouquinho mais, beleza? E aí no mais, E aqui, ó, o que acontece com essa parte aqui? Como o nosso corpo tá vindo, começando a vir, então a gente vai começar a voltar aqui, tá? Vou voltar ele um pouquinho. Aqui é o ponto máximo, né? Ele aumenta, na verdade. Então, nós vamos aumentar aqui ao invés de diminuir, tá? Beleza? Vou colocar aqui. Selecionar tudo. Entre necessário. Nós não estamos animando os braços, nem a parte de cima ainda, porque nós vamos fazer isso depois. Essa parte de cima aqui e os braços é um pouco mais fácil de fazer quando você faz de forma separada. Por isso que eu disse que a gente ia começar como pose a pose e depois nós íamos passar para o módulo camadas, tá? Beleza, feito isso, nós vamos agora para essa parte e essa parte. A ideia que eu quero passar aqui é a gente entender como é que nós vamos vir desse ponto para esse ponto. A gente passa por um up. Então, aqui em rotação, nós vamos rotacionar o pé dele aqui para deixar esse pé mais ou menos reto, tá? Não quero deixar ele 100% reto, não. E também não quero levantar muito esse pé para ele não ficar demais. Esse cara aqui, ele simplesmente vai para trás. E aqui, ó, que tá o negócio. A gente vai subir um pouquinho esse cara aqui. Porque é o ponto de altura, né? Então, posso fazer ele fazer isso aqui, começar bem de levinho, beleza? Como eu quero fazer uma caminhada mais contida, então nós vamos ter isso aí. E aqui vai ser mais ou menos dessa forma aqui, tá? Então, eu coloco esse pé, pode colocar assim, pode colocar um pouco mais. Eu vou colocar ele mais ou menos assim, que aí nós vamos ter esse efeito, beleza? Feito isso, falta só o quadril. Então, para o quadril aqui, por enquanto, o quadril ele também faz essa oposição lateral aqui, principalmente no feminino, tá? Ele tem muito disso aqui, ó. Mas a gente não vai mexer nisso agora, tá? Quero deixar isso aqui bem simplificado para a gente não ter problemas, tá? Beleza. Feito isso, é só adicionar o keyframe aí como entry. E aí nós vamos ter isso aqui, ó. Tá ok? Bem tranquilo, bem simples. Feito isso, o que você vai fazer agora para a segunda parte? Você vem aqui no primeiro, dá um Ctrl C, vem aqui no final, né? Geralmente eu começo aqui pelo meio, né? Então você vem aqui, dá um Ctrl C no meio, vem no ponto do meio, na timeline, copia e flipa. E adiciona, obviamente, o keyframe. E aí é só fazer isso com as outras partes. Se a gente for dar um play agora, a gente vai ver que a caminhada já está fluindo. Então, a gente já tem a caminhada 100% mais ou menos blocada. A gente está tendo um jiggle aqui nessa região, então a gente vai corrigir isso. E os pés aqui também, mas no geral é mais ou menos isso, beleza? Vamos lá. Bom, para continuar, então agora eu não preciso mais dessa área aqui. Vamos aqui então selecionar tudo, né? Vou dar um Ctrl C, Ctrl Tab aqui, e aí dá um Ctrl Tab aqui na timeline, para mim trocar a timeline para o editor de gráficos, e estamos aí. Vou selecionar tudo, tecla A.
Apertar a tecla T e vou mudar para Bezier. Se a gente for ver agora, nós vamos ter o personagem movendo aí. Essa parte aqui. Só que temos um problema. Os pés estão bem bons. Aqui está dando o Jiggle. Então, se aqui está dando o Jiggle, nós vamos corrigir isso, tá? Esse é o tipo de coisa que acontece. Às vezes está na etapa de bloqueio e o seu bloqueio, ele fica muito... Às vezes você não interpreta muito bem como aquele movimento tem que ocorrer, como uma parte tem que passar para outra. E aí que entra a correção que a gente faz aqui. Essa correção é a correção de temporização. Para isso, nós vamos começar então com o COG. Tem gente que não sabe por onde começar, mas nesse caso aqui, em ações corporais, a gente sempre começa pelo COG. Por quê? Porque é ele que vai influenciar todo o corpo, beleza? Duas coisas que a gente precisa modificar aqui de primeiro. O up and down, que é o que? Ele subir e ele descer. Então vamos lá. Aqui no editor de gráficos é bem simples. Primeiro eu vou selecionar aqui para ele visualizar apenas as curvas selecionadas. Então cliquei aqui. Qual que é o eixo que a gente fez o up and down? É o location em Z. Então clico aqui. Vou apertar a tecla Home e ele vai mostrar para mim aí. Se você for ver muito bem, o que a gente tem aqui? Ele sobe, ele desce, a gente vem para o ponto médio e ele sobe de novo, tá? O up and down do personagem aqui, ele tá bem interessante até, beleza? Então eu não vou mexer muita coisa não. A única coisa que eu vou adicionar vai ser o modificador de ciclos aqui. Então eu clico a tecla N, venho aqui do lado e clico em Cycles. E assim ele vai adicionar um ciclo para a gente aí, beleza? E a animação vai ficar muito mais fluida. Se você for ver, olha o que aconteceu. Essa parte aqui estava suavizando, essa pequena parte aqui. Quando a gente adiciona o ciclo, ele fica reto, então ele fica mais fluido. O up and down feito, a gente vai ver aqui a segunda coisa que vai ser o torso, né? O torso eu digo as cadeiras, os hips. E para o quadril a gente fez apenas rotação. Por isso que é muito bom você ter essa ideia de aqui eu fiz translação, aqui, e aqui eu fiz só rotação. Então só rotation, porque assim fica melhor, fica mais simplificado para vocês. Ainda mais quem está começando. No meu caso aqui, eu mudar para local, eu vou ver aqui que está no eixo de Z. Aqui, ó. Então vou selecionar aqui rotação em Z, vou vir em Home. Se você for ver, isso aqui tá uma loucura. Então ele começa a subir, ele volta e volta de novo, tá? Como é que isso aqui precisa ser? O quadril, ele vai ditar as pernas. Então se o quadril tá voltando, indo para cá, né? Se o quadril tá indo para cá, as pernas estão indo para cá. Então é basicamente isso. Chegamos aqui, ao invés dele voltar para frente e depois voltar para trás, o que vai acontecer vai ser que ele vai continuar indo para baixo. Então vou descer aqui, um pouquinho, não muito, tá? E aí vai ficar mais ou menos assim. E aqui, ó, ele tá passando do ponto novamente. Vamos descer e deixar descer um pouco. E aqui a mesma coisa. Tá ok? Vou criar um ciclo. E aí, ó. Por que que aqui tá... Porque o nosso timing, ele tá diferente, beleza? Aqui que é o extremo, é isso que é uma coisa que dá pra gente entender melhor quando a gente tá trabalhando em pose, método por camadas. Quando você está por fazer a pose, você não entende muito bem. É que cada parte ela tem um extremo e uma parte diferente. Por exemplo, quando a gente for visualizar melhor, a gente vai entender o quê? Que na verdade, o extremo desse pé, a gente tem o quê? O pé vai lá para trás. O que é um extremo antes de começo de conversa? O extremo é uma mudança de direção. Então, ó, esse pé, agora ele está indo para trás. Então, a gente está indo lá para trás. Ele chegou no ponto máximo dele, que agora ele vai ir para frente, é aqui. Então, aqui que é verdadeiramente o extremo desse pé. Só que quando a gente fez pose a pose, essa daqui é a primeira pose depois do extremo. Então, se você for ver aqui, ó, tecnicamente esse seria o extremo. E aqui
Só que o que acontece? A gente bloqueou no pose a pose no total, certo? E esse pé, como ele está mudando de direção agora ele está indo para frente, a gente, na verdade, esse aqui que seria exatamente o extremo. Basicamente, isso para a gente entender que o quê? Quando a gente está trabalhando com partes diferentes, a gente vai entender que cada parte ali no corpo tem um extremo diferente. Então, cada parte, momentos diferentes, ela vai fazer mudanças de direção de forma diferente. Então, isso para a gente entender o seguinte: se agora tá vindo para frente, então ele tá voltando, na verdade, né? Nesse ponto aqui, a gente está indo para trás. E aqui também. E aí, ó, fizemos isso aí. Por que aqui ficou com um up? Porque aqui nós estamos vindo para a frente, tá? E depois que estamos voltando. Se você for ver agora, tá funcionando bem melhor. Tá? Beleza? Tá vendo quando essa perna vai, ele vai e assim por diante. Beleza? Certo? A segunda coisa que a gente vai mexer agora vai ser nos pés, tá? Nos pés, o conceito é simples e muito básico. É só você identificar onde são os extremos que eu disse, onde são as mudanças de direção. Como assim? Eu vou vir aqui no eixo de para frente e para trás e vamos visualizar o seguinte, né? Apertar a tecla Home, nós vamos visualizar, aqui ó, temos problemas aqui. O seguinte, do começo ele está vindo para trás, a gente chegou nesse ponto, agora ele vai vir para frente, beleza? Então aqui ele está indo para trás, agora ele vai ir para frente, chegamos lá na frente e ele, a partir desse ponto ele vai começar a vir aqui para trás, tá? No momento em que ele está pisando no pé, é como se ele estivesse numa esteira. E a ideia da esteira é que o pé do personagem está sempre numa velocidade constante. E velocidade constante, no que diz respeito a editor de gráficos aqui no Blender e em qualquer outro lugar, é a interpolação linear. Então nós podemos deletar todos esses keyframes aqui e simplesmente mudar, apertar a tecla V para a interpolação linear, essa parte aqui. O que acontece aqui? Quando a gente clica em Cycles, nós vamos ver o seguinte, que, na verdade, nós estamos fazendo o seguinte, aqui assim, ele acabou, a partir desse ponto aqui, ele vai ir para frente? Não. A partir desse ponto aqui que ele vai ir para frente. Então, esse pequeno pedaço aqui continua sendo interpolação linear, beleza? Se você for ver aqui, ó, a gente acabou movendo um pouquinho, então vou ajustar um pouco aqui para essa linha ficar reta e ele ficar exatamente o mesmo, tá? Aqui a mesma coisa, eu vou descer as duas em conjunto porque são praticamente a mesma. E aí, se a gente for ver agora essa parte aqui, e aí ele continua, tá vendo? Essa parte que ele tá em cima, a gente pode fazer o seguinte, podemos atrasar ele aqui, tá? E fazer pé demorar um pouquinho mais, ou podemos fazer esse pé chegar um pouco antes lá. Então, vamos fazer mais ou menos assim, tá? E aí, tá feito. Esse pé aqui tá praticamente pronto, tá? Beleza, vamos para o outro fazer a mesma coisa. Esse outro aqui vai dar diferente desse aqui, tá? Vamos lá, vamos mostrar na prática para vocês verem. Então, aqui, ó, desse ponto até esse ponto aqui, ele tá indo, novamente, ele tá indo para trás. Então, se a gente pode fazer isso, vamos simplesmente selecionar aqui e mover para o ponto de vetor, para
a interpolação linear, tá? Nesse ponto e aqui eu vou descer, vou descer ele um pouquinho aqui mais. E vou adicionar também o ciclo, beleza? E no geral, ficou mais ou menos assim, tá? Deixa eu só deletar essas anotações que eu fiz para elas não ficarem atrapalhando a nossa visualização ali, beleza? E aí, ó, se a gente for ver, ele já tá andando mais ou menos do jeito que ele precisa ser, tá? Os pés já estão indo de uma forma tranquila, os pés aqui embaixo estão suaves e no mais é isso aí. Agora entra nas soluções, a gente vai adicionar mais coisas. Primeiro, quando você anda, os pés eles precisam estar um pouco mais juntos. Então, como é que a gente faz para modificar isso sem atrapalhar aqui? Nós vamos vir aqui no eixo de X, tá? Que é o eixo que vai fazer isso aqui. E vamos fazer o quê? Nós vamos apenas selecionar tudo, selecionar a curva, dou um GY e vou poder selecionar aqui, ó. Se eu mover tudo, eu vou estar modificando a animação inteira em conjunto. Então, se eu mover um pouquinho aqui, ó, um pouco aqui para baixo, deixar ele fazer um pouco mais para dentro. E olha lá, ele vai seguir o tempo inteiro nessa posição, beleza? Vou fazer isso com o outro pé também, tá? Seleciono aqui, seleciono a curva toda e vou chegar ele mais perto para lá, um pouquinho mais perto para lá, para a caminhada dele ficar mais contida. E aí nós vamos ter isso aqui, ok? Já é uma caminhada bem interessante de começo, beleza? A gente já tem os quadris aqui. E uma coisa que acontece também sobre mecânica corporal é que não é só para cima e para baixo, tá? A gente não anda, quando a gente está andando de frente, se eu visualizar de frente, a gente não anda 100% no mesmo eixo aqui não, tá? O corpo faz o quê? Para manter o centro de gravidade, se a gente for visualizar aqui, ó, o corpo tende a fazer isso aqui de bem pouquinho, bem de leve mesmo. Tem gente que faz mais, tem gente que faz menos, tá? E aí, novamente, depende da caminhada. Isso aí vai ser o tipo de coisa que vai caracterizar o seu ciclo de caminhada. Beleza? Certo? Feito isso, então como é que a gente faz para modificar isso no geral e animar isso depois que a gente já tenha feito essa parte aqui? Vamos lá, então. Vou vir aqui no eixo de X, em Location. Então, os pontos em que ele vai fazer essa mudança vão ser os pontos em que o pé chega no chão. O pé chegou no chão, GY. Vamos fazer isso aqui, ó. Tá certo? Aperta a tecla Home. GY novamente. E o ponto em que ele tá aqui em cima também, tá? Então, a gente desce aqui. Ele vai passar. Esse ponto médio aqui, ele vai ficar um pouquinho acima do normal, tá ok? Bem pouquinho mesmo. E aí é só nesse caso aqui ele vai ficar um pouquinho para baixo, né? Um pouquinho para baixo. E aí é só repetir o mesmo processo de forma invertida. Tá? Como é que a gente faz isso? Vou selecionar tudo aqui, dar um Ctrl C. Como esse ponto está invertido, então eu vou dar um Ctrl V nele aí. SY menos 1, invertir, XY, subir aqui. E aí vamos ter isso aqui. Acabou que ele criou um keyframe a mais aqui nessa parte. Vamos visualizar e ver se é isso aqui mesmo que eu estou querendo. Exatamente. Só que aqui não quero que ele passe dessa forma aqui. E nem aqui também. Tá? TV AutoClamped. E vou adicionar aqui um ciclo também. Tá?
Por que aqui não tá quebrando, né? Porque ele não tá exatamente igual, idêntico àquele cara ali. Então, a partir daqui, ó, a gente vai projetar o corpo. Ele vai projetar o corpo e depois ele desce, projeta o corpo e desce. Vamos ver? Ele tá um pouco travado. Eu posso ajustar isso aqui também e fazer isso aqui dessa forma, tá? Posso ajustar esses dois aqui em conjunto também. E aí nós vamos ter algo mais ou menos assim. Tá ok? E aí já é uma caminhada. Já é um ciclo de caminhada bem mais interessante. Tá. Opa! Apertar a tecla W sem querer. Beleza. Tá certo? Então já temos ele aí andando pra gente ver. Então os pés aqui eles já estão bem suavizados, tá? No básico, tá? Isso aqui é só o básico do básico. Vamos então para a parte de cima. Para a parte de cima, nós vamos utilizar exatamente, por isso que eu disse que as outras partes eram mais fáceis. Porque nós vamos utilizar as mesmas coisas, as mesmas curvas que a gente utilizou aqui. Então eu venho aqui no Z, vou selecionar toda a curva, dou um Ctrl C nela aí. Vou vir aqui na parte de cima, novamente, rotação Z, e vou apertar em Ctrl V aí, e ele vai aplicar esse efeito. Se a gente for visualizar na visão de cima, ele está fazendo exatamente a mesma coisa. E, obviamente, não é o que a gente quer, certo? Porque eles vão se opor, tá? Então, aperto a tecla S, SY, menos 1, beleza. Agora sim, eles estão se opondo. Se a gente for ver aqui, né, no total, o que está acontecendo? Ele está seguindo o que a gente tinha feito lá embaixo, só que tem um porém, né? Eu quero que essa parte de cima, se a gente for ver, ela não fique desse jeito, tá? Vou modificar aqui então, vou tirar essas duas, essa e essa, e vou tirar essas duas aqui também, essa e essa. O que eu quero aqui? Eu quero que ele passe do ponto, ele fique exatamente do jeito certo, né? O jeito que deve ser. Os pés dele precisam se opor junto com as pernas. Então, um ponto, a perna está aqui, e no outro ponto, a perna está aqui. Só que eles estão passando de formas diferentes ali. Então, não é isso que eu quero, tá? Então, vou colocar ele aqui mais ou menos no meio. Se a gente for ver, ele não está exatamente no ponto médio, né? Tá assim. Então, eu dou Clamped e voilá, temos isso aí. Beleza? Tá bem melhor do que antes. Então, você vê que o formato da curva modifica a animação toda. Beleza? Aí estamos andando. Beleza? Ele já tá bem bacaninha. Só que a gente não tem aquela ideia que eu tinha dito antes, que é a ideia de comprimir e esticar. Existem duas formas da gente fazer isso. Tem uma forma que é mais fácil e tem uma forma que é um pouquinho mais... exige um pouco mais de pensamento. A primeira forma é simplesmente fazendo isso aqui subir e descer. É exatamente isso. Nós vamos apenas subir e descer. Para alguns personagens, anatomicamente, não é interessante, porque a gente vai quebrar a anatomia do personagem. Então vamos lá. Quais são os pontos em que ele vai ter a comprimir e depois ele vai esticar? O ponto de compressão dele é esse ponto aqui, né? Quando ele desce. Então esse é o ponto de compressão. Então vamos comprimir ele aqui. Deixa eu só ver aqui na curva mesmo. E vou clicar aqui em
E para adicionar o keyframe aqui. A gente for ver, ó, modificou. O ponto máximo em que ele estica é quando ele está aqui em cima. Então, vamos esticá-lo um pouquinho mais. Certo? Sim. Então, vou voltar. Aí, beleza. E aí agora é só repetir a mesma coisa do outro lado, exatamente a mesma coisa, tá? Vou colocar aqui em Cycles. E aí nós vamos ter isso aqui. Só que tem um porém, ele não tá um pouco exagerado demais, né? A gente não tá conseguindo sentir essa diferença, tá? Ele tá comprimindo e esticando, mas nós não estamos sentindo. Por quê? Porque tá tudo acontecendo exatamente ao mesmo tempo. E o ponto máximo de compressão é um frame depois do ponto baixo. Então, quando ele abaixa. Então, o que a gente precisa fazer? Simplesmente pegar essa parte, essa curva, e mover ela para frente. E aí nós vamos ter um offset. Tá? Então, agora o personagem vai parecer que ele está comprimindo e esticando. Lembrando também que a gente ainda não animamos a cabeça e nem os braços, tá? Então, basicamente é isso, tá? A gente pode adicionar mais coisas também. Nós estamos tendo um probleminha aqui também, que o pé dele tá dando... Aqui, ó, o joelho, ele chega no máximo ali, e aí ele vai para trás e depois vem para frente. Isso é um probleminha com relação ao uso dos controladores. Então, uma coisa que a gente precisa otimizar, mas vamos nos focar aqui primeiro nessas outras partes para que ele tenha animação nessa região, tá certo? Então vamos mudar qual que é a atitude do personagem. Aqui ele tá muito neutro, né? Não tem nenhuma informação. Eu gosto da ideia de que ele é bem confiante, então vamos fazer o seguinte. Nós vamos mudar para ele ter uma linha de ação mais confiante, tá? Para ele ficar um pouquinho mais up. Assim, com o peito mais estufado e assim. Como é que a gente faz isso sem modificar a animação? Como é que você muda a atitude do personagem sem modificar nada? Exatamente da mesma forma que eu tinha ensinado antes, beleza? Primeira coisa, como aqui a gente não está tendo nenhuma rotação, o que nós podemos fazer é o seguinte. Vou vir aqui em rotação, que é a rotação do root, e vou subir aqui, ó. Subir ou descer, tá? Tá muito pequeno ainda, então eu vou tirar o zoom do editor. Se você for ver aqui, ó, agora sim eu tô conseguindo mover, mas tá movendo muito, muito pouco. Então eu vou mover ele manualmente, para ele ficar assim. Vou adicionar o keyframe e depois eu coloco os outros keyframes exatamente no ponto onde eles estavam. E eu quero estufar o peito dele, então eu vou vir na região do peito, vou vir aqui no rotação, só que a rotação... Ah tá, essa rotação não tem nenhuma animação. Vou dar um GY e vou subir ele aí, tá? Para ele ficar com o peito bem estufado. E aí a gente vai ter algo mais ou menos assim, né? Vou adicionar o keyframe, beleza. Seleciono todos os outros, GY, e vou descendo aí até ele chegar lá e ficar reto. E aí, ó, se eu for ver a estrutura do personagem, ele já tá com o peito estufadinho, tá? Já tá um pouquinho mais... ficou demais, né? Ficou com o peito muito estufado. Eu vou tirar o zoom aqui da timeline, selecionar tudo e vou voltar. Opa, agora tá voltando muito. Beleza. Uma das outras coisas que muda a atitude do personagem é a cabeça, tá? Então eu vou colocar essa cabeça dele um pouquinho para cima. O pescoço dele também. Pescoço não, só a cabeça mesmo. Subir a cabeça dele. Opa. Sim, nós não fizemos animação na cabeça, né? Então eu vou selecionar aqui. Vamos animar a cabeça agora. A cabeça aqui nós vamos reutilizar o up and down
do corpo aqui, tá? Então vou selecionar Z Location. Vou selecionar tudo aqui, dou um Ctrl C. Vou vir aqui na cabeça. Vou vir na rotação em Y. Em X, na verdade, exatamente. Vou dar um Ctrl V nela aí. Tá. Se a gente for ver, ó. Agora a gente já tem algo bem mais interessante. Então vou colocar aqui em Cycles. Então, ó, você vê que utilizando pouquíssimas coisas, a gente já consegue um resultado copiando, né? Copiando as curvas, a gente já consegue um resultado bem interessante. Tá? Beleza? A cabeça está muito para baixo, no geral. Então, o total, vou subir ela. No caso, significa no gestor de gráficos descer a curva. Tá certo? E aí vamos ter algo mais ou menos assim. Já tá ficando bem mais interessante. Tá? E o braço agora... Ainda temos uma animação básica, mas de começo isso aqui já é bem interessante, tá? Dá pra gente adicionar bem mais coisas e deixar um pouco mais exagerado, né? Já que esse carinha, ele permite isso, né? Nossa. Podemos aumentar aqui, SY, então vou aumentar a amplitude, essa cabeça vai ficar bem mais exagerada, tá? E uma outra coisa que a gente pode fazer também é dar um offset de GX. E aí ele vai ficar com ela assim. Tá? SY, vou reduzir a amplitude, ele vai ficar mais suave. SY, reduz um pouco mais. E aí eu posso vir corrigindo a amplitude dele aqui, tá certo? SY, aumentar um pouquinho. Beleza. Acho que está no ponto que eu quiser. Eu quero. Se eu quiser inverter, eu dou um SY menos 1. E aí nós vamos ter uma cabeça invertida. Já muda completamente a atitude dele. Então antes era realmente ele se opondo, né? A cabeça está se opondo à forma como a gente está indo. Certo? Beleza. E nós podemos adicionar também aqui, ó, ainda assim, usando a mesma curva do eixo de Z. Então, usando aqui a mesma curva do eixo de Z, dou um Ctrl C, vou aplicar aqui no eixo de Y, tá? Que é o quê? O que é o eixo de Y aqui? É isso aqui, ó. Tá ok? Dou um Ctrl V, vamos ver como é que vai ficar. E isso aí vai dar o quê? Um caminhar mais malandro para ele. Ó, a gente já tá chegando num estilo diferente, um caminhar bem malandro. Bem mais interessante também. Tá vendo? Por que ele tá caindo de lado para cá? E eu quero que ele caia de lado para lá também. Posso aumentar a amplitude daqui e aí ele vai ficar assim, ó. Tá? Certo? Mas eu gostei mais dele caindo para um lado só. Um lado aí de malandro, né? Uma caminhada de malandro mesmo. Eu acho bem divertido. Estão chegando a uma questão bem divertida. Ele tá bem simplificado, mas já tá bem interessante, cara. Então, já dá pra gente fazer isso aí. Tá ok? Só que o que? Ele tá caindo pro mesmo ponto, né? Tá. Então, já temos aí algo bem mais interessante. Para a gente compensar e adicionar um pouco mais de interesse naquela parte ali, nós podemos, ainda assim, utilizando aquela mesma curva que a gente copiou, utilizar aqui nesse eixo aqui, ó. E aí a cabeça dele vai
quando a gente tá aqui, ó, a cabeça dele vai fazer assim e ir pra lá, tá? Como assim? Vamos lá, então, para o eixo de Z na cabeça. Copiar esses... Opa! Deixa eu só deletar os pontos principais aqui. E aí nós vamos ter isso aqui, ó. E ele vai jogar, ele vai ter uma jogada. Esse movimento vai afetar a cabeça dele também. E aí nós vamos ter isso aí, tá? Tá muito exagerado, tá muito exagerado, então eu posso reduzir um pouquinho mais, beleza? Dou um SY e vou reduzindo aqui um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho. E aí vamos ter isso aqui, ó. Ele já tá bem malandrão mesmo. E aí vai faltar só a jogada dos braços. E vamos ter tudo praticamente pronto, tá? Uma caminhada bem característica e uma caminhada de malandro. Para os braços, tem uma questão que é... Vamos lá. Eu vou estar ativando aqui, né? A gente não adicionou nenhuma animação neles. Então, ele está aqui com o FK. Eu vou alterar aqui para IK. Então, tem que selecionar ele. Vim aqui em cima aqui, ó. E alterar. E vou habilitar a visualização, desabilitar dos outros. E aí a gente vai ter isso aqui, ó. O que eu posso fazer para deixar a jogada de braços bem malandra? Posso deixar, só salvar aqui, né? Tá certo? O que eu posso fazer com os braços? Vamos lá então para os braços e finalizar o tutorial, que já tá ficando eterno. Tá, vamos para os braços. Para os braços, nós vamos fazer o seguinte. Colocar ele. A primeira parte que a gente vai mexer vai ser em posicionar os braços aqui. Tá? Nós vamos mexer com o braço. Muito importante, ó. Coisa mais importante no que diz respeito a rotações. Em qualquer programa, não é só no Blender não, tá? É você ter um controle do que você está fazendo. Ou seja, qual eixo você está mexendo. Então, esse braço vai vir para frente e esse braço vai vir para trás. Tá? E aí nós vamos ter essa animação aqui. Vou trabalhar com as duas em conjunto. Quando a gente estiver no eixo normal, né? Dou um Ctrl C aí, dou um Ctrl V e vou flipar. Nós vamos ter isso aqui. E aqui no final a mesma coisa. Ctrl C, Ctrl V. Tá ok? O meio, eu vou fazer o meio basicão, tá? Utilizando aqui o próprio Twinner. Vou colocar aqui. E vou dizer que é a pose de passagem. Aqui o Twinner, utilizando o Twinner, Twin Machine, fazer isso aí. Aqui, a mesma coisa. Vou colocar, utilizar ele aí. E vou colocar ele aqui, ó, na metade do que seria da metade da metade. Acho que se a gente fizer aqui, ó, em 25%, tá? Vou colocar em 25%, passagem entre necessário. Aqui é a mesma coisa para 25% dele chegando lá, né? Só que agora não vai ser 25%, vai ser 75%. Beleza? E aí é só copiar aqui, dar um Ctrl V e flipar. Aqui é a mesma coisa, dá um Ctrl C. Aqui eu acabei colocando no frame errado. Flipar. E aí, tá feito. Beleza. Agora, vamos
já tá ficando bem mais interessante, certo? Nós vamos mexer agora com o Z. No eixo de Z aqui, ó. Para o eixo de Z, nós vamos usar em Rotation. Eu vou copiar praticamente a mesma coisa do que eu fiz no eixo de X. Mesma coisa. Vou dar um Ctrl C. Vou no eixo de Z e vou dar um Ctrl V lá. Beleza? Moral da história, nós vamos fazer isso aqui, ó. Tá? E aí, ó. Tá vendo que ele já tá ficando bem malandrão. E eu tô curtindo. Já tá bem malandrão mesmo. Mesma coisa no eixo desse braço. Então, aqui. E ó. O que aconteceu aqui nesse braço? Que ele não ficou do jeito certo. A gente provavelmente não invertemos, né? Não invertemos. Então, o que nós precisamos fazer é SY menos 1, inverter. E aí vamos ter isso. Só que ele tá um pouco exageradíssimo, né? Tá um pouco exagerado demais nessa parte aqui, ó. Então, o que eu posso fazer? Reduzir a amplitude, tá? Opa, não posso inverter a curva, mas eu posso... O que acontece? Nós podemos atrasar esses braços, os dois. Por quê? Porque, sim, tá. Beleza? Vou ver agora, ele já tá bem divertido mesmo. Bem divertido. E já temos algo bem interessante, só que esses braços ainda estão bem duros, né? Para isso, vamos fazer a mesma coisa. A gente pode mexer assim, ou podemos mexer assim, que eu não recomendo você quebrar o braço dele. E aí o jeito que a gente faz vai ser rotacionando. Então aqui ele vai fazer assim e vai fazer assim. Se eu quiser que ele fique o tempo inteiro com o braço para dentro, de malandro mesmo, né? Vamos deixar ele assim, do extremo. Vou vir no eixo que eu mexi, que é o eixo de Y, e vou deixar as curvas exatamente no mesmo ponto. E aí, ó. Que é isso que tá dando um teco? Alguma coisa que eu mexi aqui. Tá dando um teco aqui em algum lugar. Ah, sim, lembrei por quê. Porque a gente não adicionamos o rotação aqui. Não adicionamos o cycles. Tá ok? Você precisa ter esse cycles adicionado. Pra gente não ter esse problema dele dar esse plopzinho, né? Cycles. Mesma coisa aqui, tá? E aqui, só me garantir de que estão em ciclos antes que eu faça, né? Beleza. Nesse braço, a mesma coisa. Vamos copiar os frames dele. Então, para a gente copiar isso de forma rápida, venho aqui para qualquer eixo, tanto faz. Não precisa ter uma animação nesse eixo. Vamos copiar aqui. Vou vir para ele, vou adicionar keyframe só no key, no primeiro. No caso, está aqui no segundo, né? E no último, que está lá no 34.
E vou vir aqui no eixo que eu quero, né? O eixo de X. Rotação em X. Então, Ctrl V. Olha lá. Tá quebrando o braço dele. Tá com o braço quebrando. Aqui. Eu vou ignorar esses aqui. Por um momento. Vou adicionar ainda os cycles, né? Pra gente não perder. Vamos vir aqui o AutoClamped. Aqui, ó. Quero que ele esteja. E aqui nós vamos subir bastante. Que aí ele vai fazer assim. E na hora de voltar, a mesma coisa. Nome aí. Basicamente, é isso aqui, ó. Se aqui no começo e no fim, no meio, não tiver bom, posso modificar para fazer a gente ter esse resultado. E aí, ó. Vamos ter isso aí. Vou alterar um pouco a forma da curva. E, novamente, vou mover ele um aqui para frente. Tá? Vou pegar a mesma curva e vou adicionar quero aumentar essa amplitude. Vou deixar ele bem maior. Home aqui. E aqui, ó. A mesma coisa. Só copiar esses caras aqui. Ctrl C. E aqui, a mesma coisa. Adiciona keyframes só no começo. Tá. Um keyframe aqui. Opa, perdão. Keyframe aqui. E um keyframe no 34. Vou vir no eixo que eu quero, que é o eixo de X. Vou botar uma ação no eixo de X. Vou vir aqui no primeiro. E vou adicionar também cycles. Vou visualizar para ver se é isso mesmo. E vou lá. Agora, vou selecionar tudo. Vou dar um offset. E aí vamos ter isso aí. Ele não... Ficou um pouquinho estranho nessa região aqui. Porque esse braço ele tá de lado, né? A gente rotacionou ele. E aí é isso aí que a gente tem. Agora falta só a mão. A mão mesmo não vai ter muita coisa. Então é o 3 e o 35. A mão mesmo, só copiar a mesma coisa. Copia. E aqui em rotação Z, no caso, aqui a gente pode fazer isso. Com cycles, vamos ver se ele está fazendo do jeito certo, né? Se essa mão aqui, se ela tem que inverter SY-1, opa, SY-1, é isso aí. Beleza? Muito, muito simples. Básico demais. Mesma coisa, ó. Essa mão aqui com essa mão.
3:35. 3:35. Rotação em Z. Ctrl V. Cycles. Eu inverti, né? Tinha invertido. Sim, eu inverti. SY menos 1. E aí, ó. Bom, é muito simples, tá? Com a animação já pronta, tudo que você precisa fazer é selecionar todos os controladores, apertar a tecla espaço. Nós vamos escrever aqui Bake. E aqui nós vamos aqui em Bake Action. Vamos selecionar, ele vai abrir esse menu aqui. Tudo que você precisa fazer. Aqui em Frame Step, você vai colocar 2. E aí é só apertar aqui em OK. E aí você vai ver aí que nossa timeline vai ficar de 2 em 2, ou seja, ela está em Choose. Tudo que a gente precisa fazer agora é apertar a tecla T e selecionar aqui a interpolação constante. E aí, quando você reproduzir a animação, ela já vai estar aí em Choose, tá? Bem simples, bem rápido e bem tranquilo. Fácil de fazer.